julho, relacionado aos cuidados paliativos. É um prazer tê-los aqui conosco, tanto presencial quanto o pessoal que está à distância online. E hoje a gente vai ter a apresentação com a doutora Marcela, médica da equipe de cuidados paliativos, com conhecimento fantástico, que ela vai dividir um pouquinho com a gente essa aula sobre HIV e cuidados paliativos. Obrigado, Marcela. Obrigada, chefe. Gente, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada quem está presencial, quem está online. O intuito é que seja mais um bate-papo, na verdade, né? E lembrando que é uma aula multidisciplinar. Afinal de contas, a gente não faz cuidado paliativo só com a equipe médica, né? Então, eu tentei abordar nessa aula um pouquinho de tudo. A parte médica, mas também a parte da equipe multi, certo? Bom, cuidados paliativos no paciente portador de HIV é um grande tabu. A gente vai tentar desmistificar um pouquinho tudo isso. Não tenho nenhum conflito de interesse, uma breve passagem do que a gente vai abordar nessa conversa. E aí eu começo fazendo uma reflexão. Eu gostaria que vocês imaginassem, sentado nessa cadeira, um paciente portador de HIV. Como é essa pessoa? Qual é a raça dessa pessoa? Qual o gênero dessa pessoa? Como ela está vestida? E qual é o sentimento que vocês têm quando vocês olham para essa pessoa que tem HIV? E aí eu começo com uma definição que eu gosto muito de preconceito, que descreve o preconceito como algo individual, psicológico e que se desenvolve através da sociabilização da cultura. De novo, preconceito é individual, é psicológico e que se desenvolve da sociabilização da cultura. Uma breve passagem sobre a linha do tempo do HIV, só para a gente saber onde estamos. As primeiras publicações da pneumonia pneumocística e do sarcoma de Sarcose, meu Deus. Sarcoma de Kaposi, desculpa, gente, foi em 81. No 87 foi quando eu tive a primeira medicação, e aí eu começo com os grandes marcos da mudança da trajetória do HIV. Em 96, a TARV vira uma política pública. Em 2012, eu tenho PrEP. A gente consegue... Aqui, pronto. Em 2016, eu tenho um grande estudo e a publicação do indetectável é igual ao intransmissível, e aí eu tenho uma mudança drástica em todo o em todo o trajeto dessa pessoa com HIV. Esses são os últimos números da UNAIDS. Atualmente, eu tenho 1.300.000 novas infecções, pessoas infectadas, totalizando 39 milhões de pessoas no mundo e 630 mil mortes relacionadas à AIDS. E aqui, só para exemplificar essa diferença de 22 anos, então, no ano de 2000, eu tenho 26 milhões de infectados, 2022, 39. Novas infecções em 2020, 2.008 milhões, e uma queda muito brusca em 2022, com 1.300.000 pessoas. Assim como eu tenho a diminuição das mortes relacionadas à AIDS, nos anos 2000 eu tinha 1.700.000, e como vocês viram anteriormente, 2022, apenas 630.000 pessoas. Quem é essa população-chave? Continua sendo pessoas trans, seguidas de pessoas que fazem uso de drogas injetáveis, homens gays, profissionais do sexo e pessoas em privação de liberdade. E as pessoas que fazem uso de drogas injetáveis também. Alguns dados brasileiros: o maior número dessas pessoas está concentrada no estado de São Paulo, seguida pelo Rio de Janeiro, depois Rio Grande do Sul. Um pouquinho da história natural do HIV. Quando eu tenho uma pessoa que é infectada, eu vou ter uma explosão de carga viral, principalmente do 4º à 6ª semana de infecção, com uma diminuição brusca do meu sistema imunológico, das células de defesa. Depois desse período de 9 semanas,
o vírus entra num período de latência, mas eu continuo tendo uma diminuição bem expressiva da minha carga, das minhas células de defesa, até então que o sistema imunológico não consegue mais sustentar e eu tenho de novo uma explosão de carga viral e vai culminar no óbito do paciente. E aí eu tenho 3 grandes mudanças de cenário desses pacientes. O tratamento como política pública, que mudou um cenário que a gente comentou, as novas medicações mais modernas, com menos efeitos colaterais e que aumentaram a sobrevida desses pacientes, e a informação difundida, que a informação trata, a informação cura, na verdade, né. Então, com essa difusão da informação e essa quebra de tabu e de preconceito, eu tenho mais pacientes que são adeptos ao tratamento. E aí, eu tenho uma doença que era uma doença de uma característica aguda, que vira uma doença crônica. Até 95, a sobrevida estimada desses pacientes era de 9 a 18 meses, e em 2010 a sobrevida desses pacientes já é de 55 anos. Então, aquele paciente que era diagnosticado e que tinha uma perda de performance, que tinha uma curva de evolução de doença muito parecida com a doença oncológica, em que você tem um diagnóstico e você tem uma perda de performance rápida e progressiva, passa a ter uma curva de disfunção orgânica, com uma perda de performance mais lenta e mais gradual, com uma sobrevida maior. Mas alguns números só, e aí isso tem um grande impacto, né? Alguns números dos óbitos de causas relacionadas à AIDS, em 95, 93%, e agora já em 2010, 5% apenas. Então é uma diminuição bem expressiva. E aí, diante disso, a OMS declara a doença, o HIV como uma doença crônica manuseável, igual a diabetes, igual a hipertensão. E isso me mostra que essa população que precisa e que se beneficia do cuidado paliativo cresce e, nessa tabela, nessa comparação, só perde para o paciente oncológico. Ou seja, todo paciente com diagnóstico de HIV é recomendado que seja acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos, de uma forma precoce. E aí, eu tenho esse paciente que vai envelhecer, certo? É uma doença crônica, lembra? Manuseável. Meu paciente vai envelhecer com uma sobrevida acima de 50 anos. Como é que eu cuido desse paciente? Eu vou cuidar dele da mesma forma que eu cuido de qualquer outro paciente, cuidando das 4 esferas que compõem esse ser humano: física, psicológica, espiritual e social. Se eu não olhar principalmente para todas as esferas para esse paciente como um todo, eu não vou cuidar dele de uma forma adequada, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre, eu fiz um compilado desses cuidados psicológicos, sociais e espirituais, uma publicação bem bacana que a UNAIDS fez em 2019, que é o índice de estigma das pessoas que vivem com HIV no Brasil. E foram dados bem chocantes. Eu trouxe só alguns, mas para a gente discorrer um pouquinho, mas é bem legal dar uma olhada nessa cartilha. 81% dos pacientes entrevistados falaram que é difícil contar que são soropositivos. Isso em 2019, viu, gente? Essa informação me pegou, confesso, que 21% relatou que se sente sujo. Imagina o sentimento que é se sentir sujo. Você não está bem consigo mesmo e com certeza as pessoas que te cercam têm esse sentimento também em relação a você. Deve ser muito triste. Piorou a capacidade desses pacientes em lidar com o estresse, e eu acho que é bem plausível o porquê. Diminuiu a capacidade dessa população se apaixonar. 30%, quase 30% dos filhos desses pacientes não sabem que os pais são portadores. Tem um dado interessante ali do vizinho também, enfim, mas 30% dessa população dos seus empregadores também não sabem.
e líderes religiosos também não. Esse foi um dado também bem interessante, porque hoje, mesmo com conhecimento e prevenção, 30% também desses pacientes decidiram não mais fazer sexo. E 19% desses pacientes perdeu um emprego ou uma oportunidade de trabalho. Então, são só exemplos, e aí eu coloquei aqui mais um, que esse, a gente já vai falar sobre ele. São exemplos que chamam a atenção porque como muda toda o social, o psicológico e o espiritual desse paciente por ele ter o diagnóstico de uma doença que é crônica e que hoje é tratável, certo? Esse outro dado chamou muito a minha atenção porque 20% desses pacientes demoraram para procurar atendimento médico ou começar tratamento porque sofreram alguma ou tiveram alguma experiência ruim com um profissional de saúde. Isso é culpa nossa, né? Esse número não deveria existir de forma alguma. E aí eu acho muito engraçado porque até nos dias de hoje é muito comum a gente ver a nossa tia num almoço de domingo tomar um comprimido de diabetes, mas a gente ficaria assustado se ela estivesse tomando a Tarve, os comprimidos antirretrovirais. A gente vai falar um pouquinho do físico, e esse é o grande marco do tratamento do paciente HIV, quando eu tenho a publicação do indetectável é igual ao transmissível. E o que é isso? Em 2019, o JAMA fez um compilado de todos os estudos que começaram a ser publicados em 2016, em 25 países, com 7.700 casais soros diferentes, onde eles viram que o risco de transmissão de carga viral com um paciente com a carga viral abaixo de 200 cópias por ml é zero. De novo, zero. Então, eu tenho um paciente que está indetectável por pelo menos 6 meses, e esses exames são repetidos a cada 4 a 6 meses, e esse paciente não vai passar, não vai transmitir o vírus. Isso muda toda a perspectiva de formação de família, né? Então, essa publicação teve um grande impacto na comunidade, porque ele mudou tudo que a gente sabia até então sobre o paciente HIV. Dito isso, qual é o impacto do HIV no nosso corpo? Eu vou ter várias disfunções em vários eixos fisiológicos desse paciente. Eu vou ter disfunção inflamatória, imune, cardiovascular, metabólica, endócrina, eu vou desregular todo o meu sistema, eu vou desequilibrar todo o meu sistema. E o que chama atenção é que a grande maioria dessa descompensação vai acabar tendo impacto em doenças cardíacas. Aqui, muito brevemente, eu só citei algumas alterações que a gente percebe nesse paciente, mas o ponto é, esse paciente, mesmo tomando a medicação, é um paciente que vai envelhecer 10 anos mais cedo do que a população em geral. Então, por exemplo, rastreio oncológico em mulheres tem que ser feito já após menopausa. No homem também, mas depois, antes dos 50, quando fez 50 anos, começa já o rastreio. Então, eu tenho algumas nuances nesse acompanhamento. Chama atenção também para as alterações psiquiátricas. Esse paciente, a grande maioria, vai ter depressão. E aí a gente vai falar um pouquinho da dor. E a dor desse paciente é uma dor total, certo? Eu só vou tratar essa dor desse paciente de novo, tratando as 4 esferas desse ser humano. Ela é subjetiva, ela é estigmatizada e ela é maltratada. Por quê? Pelo nosso preconceito, obviamente. E aí eu gosto bastante desse quadro, é uma publicação mais antiga, mas que mostra a comparação da analgesia adequada de um paciente oncológico e de um paciente HIV, e a gente percebe que é uma diferença excruciante, certo? Essa dor vai ser predominantemente neuropática,
por degeneração das fibras nervosas periféricas, e a gente não vai entrar nessas características, mas a grande maioria é neuropática. E eu vou precisar de uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente. Lembrando que eu não faço cuidado paliativo sozinha. O médico que faz cuidado paliativo sozinho faz uma ação paliativa. Cuidado paliativo eu só faço com uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, certo? Não farmacológico, a gente já tem muito bem documentado acupuntura, fisioterapia, atividade física, obviamente que canabidiol e hipnose, o pessoal tem estudado, mas não tem resultados que comprovem a eficácia. E aí tem uma americana que é infectologista, especialista em dor, com pacientes oncológicos, e ela está fazendo essa ferramenta STOMP, que é Skills to Manage Pain. Ela chama a doutora Kate Fitzgerald, eu brinco que é o nome do drink. Ela ainda não publicou todo o resultado final desse estudo, mas esse estudo é o quê? Ela pegou grupos de pacientes com HIV e tem feito diversas intervenções em conjunto e em separado. E essas intervenções são grupo de psicologia em conjunto, um atendimento individual, e eles fazem aula de teatro, um role play para você pôr para fora, você expressar a dor que você está sentindo, seja ela de qualquer esfera. Ela está no meio do estudo, ela publicou um resultado parcial, onde 60% dos pacientes já reduziram a quantidade de opioide que eles fazem uso. Então, está bem legal esse estudo e é um N bem grande que ela está fazendo. Tem vários guidelines de tratamento medicamentoso, mas não fogem muito do que a gente acaba fazendo na nossa rotina, que é a analgesia simples, os anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, eles batem muito na gabapentina, mais que a pregabalina, a duloxetina como antidepressivo, porque também tem a modulação da dor crônica. Opioides, eles falam sobre uma priorização da metadona. Eu preciso tomar cuidado com aqueles pacientes que têm um comportamento aberrante ou fazem um uso inapropriado do opioide. E o tópico, a capsaicina, o que chama atenção é a porcentagem que geralmente a gente usa, uma porcentagem muito menor, e eles acabam usando uma porcentagem maior de 8%, e tem o PET também da capsaicina, que eu não sabia, e eu acho que a gente não tem disponível aqui no Brasil. Preciso lembrar que também eu preciso saber quando esse paciente é candidato a bloqueios intervencionistas, bloqueios neurais. É do know-how do paliativo saber quando encaminhar esse paciente para um tratamento intervencionista. Eu preciso tomar muito cuidado com interações medicamentosas. A TARV faz muita interação medicamentosa. E aqui eu chamo a atenção para as quinolonas, para metadona, clonazepam e zolpidem, que são medicações que a gente acaba usando bastante. Tem uma ferramenta, tem várias ferramentas de interações medicamentosas que vocês podem usar, mas essa em especial da Universidade de Liverpool é muito bacana, porque ela também traz todas as interações e o que pode acontecer. Trouxe um exemplo do FV com a metadona, que vai ter uma diminuição da metadona em nível sérico. Então, fazendo um resumo do porquê esse paciente precisa ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos. Eu vou ter uma infecção crônica que vai me levar a disfunções orgânicas e um envelhecimento precoce. Eu tenho as causas não relacionadas ao HIV, eu tenho as toxicidades do tratamento, eu tenho todos os problemas psicossociais, ambientes estressores que esses pacientes podem viver, e eu tenho uma população que está envelhecendo precocemente também. Tudo isso me mostra que eu preciso estar de olho e acompanhando esse paciente. E uma tabelinha dos benefícios, principalmente em decisões e no controle da dor. Certo? Prognóstico. É extremamente difícil prognosticar na medicina
quiçá no paliativo, quiçá num paciente HIV, certo? Então eu tenho diversos fatores que eu preciso levar em consideração. Se ele está usando corretamente as disfunções orgânicas, se tem doença oncológica associada ou não, se tem como está o status performance desse paciente. Então, tem muita coisa que eu preciso me ater antes de prognosticar. E aí, o pessoal dos Estados Unidos fez uma ferramenta que chama VaxIndex, que prediz mortalidade de uma forma global ou mortalidade de causas específicas. É uma ferramenta bem simples de usar, foi feito com veteranos norte-americanos, e aí ele leva em consideração idade, contagem de CD4, a carga viral, hemoglobina, fator de fibrose hepática, taxa de filtração glomerular e se tem infecção ou se tem uma co-infecção com a hepatite C. O score máximo é de 164, quanto maior esse score, independente se se é preditor específico ou geral, quanto maior esse score, pior a mortalidade desses pacientes. Tem os critérios de terminalidade que a gente acaba usando nos pacientes HIV. Preciso obrigatoriamente ter o primeiro, que é a contagem de CD4, uma carga viral abaixo de 25, uma carga viral acima de 100.000. E mais uma das seguintes opções, além de um Karnofsky, que é a performance, abaixo de 50. As outras alterações são só para documentação. O pessoal dos Estados Unidos acaba usando bastante esse índice, esses critérios de terminalidade, mas principalmente para saber quando encaminhar esse paciente para um leito hospice ou não, e eles têm esse fluxo bem mais estabelecido que a gente num paciente HIV em fim de vida. E aí a gente entra em alguns outros tabus. Quando é hora de suspender a terapia antirretroviral, certo? E aí não tem protocolo, não tem o certo ou errado. O que eu preciso saber é onde meu paciente está na curva de doença e o quão de benefício essas medicações ainda estão trazendo para esse meu paciente. De benefícios, eu vou ter um controle de carga viral, um controle de sintomas e preservação da cognição, e um malefício, interações medicamentosas, efeitos colaterais e polifarmácia. Eu preciso entender os valores desse paciente, principalmente os que estão em fase final de vida, e qual vai ser de fato o benefício de eu manter toda essa medicação, se eu consigo controlar sintomas de uma outra maneira também numa fase final de vida. O que os estudos falam e o que pega muito é em relação à cognição. Esses pacientes que são replicadores rápidos, quando eu suspendo a TARV, eu tenho uma piora neurológica muito rápida. E aí, quanto é valor desse paciente ainda manter o nível de consciência ou não, certo? A gente ficou com um caso há uns 3 meses atrás, no HC de um paciente jovem e que era valor para ele, por questões religiosas, tomar a TARV até o último dia que ele conseguisse engolir. A partir do momento que ele evoluiu com uma disfagia, mas ainda com nível de consciência, paramos a medicação, mas fez-se um sofrimento existencial religioso gigantesco. E quando o paciente não quer contar? É sigilo, o paciente tem o direito de um sigilo médico, mas se esse paciente estiver colocando em risco a vida de outras pessoas, eu posso quebrar esse sigilo. Mesmo que ele seja respaldado por lei, eu posso quebrar esse sigilo. Mas aí eu preciso lidar com o fato de que talvez esse paciente não volte mais para você, né, porque teve uma quebra de vínculo aí também. Mas essa é a única situação que eu posso quebrar esse sigilo, se tem outras pessoas em risco e que podem estar, doentes e não sabem, certo? Outro tabu é quando o paciente pede para você não colocar no atestado de óbito. E aí? Também é uma quebra de sigilo se eu coloco no atestado de óbito. E aí eu acho que a gente precisa ter uma conversa e chegar num caminho do meio. Porque a partir do momento que eu também escondo no atestado de óbito, eu estou escondendo o número de estatísticas.
E isso é importante. Então, é conversas e conversas e conversas e tentar chegar no meio do caminho. Mas eu também, como médico, posso colocar no atestado de óbito, porque eu preciso mostrar, eu preciso ter as estatísticas, né? Para nós é obrigatório. A Kefi é uma ferramenta extremamente interessante, é uma inteligência artificial voltada para pacientes que não querem procurar presencialmente um atendimento por vergonha, por medo. É um WhatsApp que funciona 24 horas com atendimento médico e ele vai te direcionar com atendimento psicológico, não só para você, como para sua família, e funciona muito bem. É mantido o sigilo médico e existem hoje, principalmente em São Paulo, algumas farmácias que são mais reservadas para que esses pacientes possam ir de uma forma mais anônima tirar a medicação. E aí a inteligência artificial, a Kefi, te direciona para isso. É bem bacana. Vale conhecer, porque é bem bacana mesmo. Até 2030, a UNAIDS está com uma campanha de acabar com a AIDS. Então, até 2030, eles querem ter 90% das pessoas no mundo diagnosticadas, tratadas e com suspensão viral. E eles estão muito próximos desse número, muito próximos mesmo, para nós é uma grande conquista. E é isso. Termino com a mesma reflexão do início. Eu espero que aquela pessoa que vocês viram no começo, vocês consigam não fundir ela aos seus próprios preconceitos, para que vocês possam cuidar dela da melhor forma possível e se sentar ao lado dela sem medo, sem insegurança e sem máscaras. Certo? É isso. Muito obrigada. Não sei ver aqui o chat. Não, sem perguntas. Quer comentar alguma coisa, João? Então, obrigado pela aula, Mar. Eu acho que ainda é um grande tabu, né? A gente cuidar de pacientes com HIV, a sociedade ainda tem esse tabu muito grande. E toda vez que eu discuto com as pessoas a respeito de HIV, esse tabu eu trago muito do passado também. Por exemplo, a gente vê na nossa sociedade atual, quando a gente fala de tuberculose, a maioria das pessoas olham, tuberculose, toma esquema RP, acabou, tá tudo bem. Volta lá no tempo, nossos avós. Fala de tuberculose para eles. Como é que eles viam a tuberculose? Era uma doença extremamente péssima que todo mundo tinha que ir ou para Campos do Jordão ou Botucatu, ninguém podia chegar perto. Era uma doença que matava e tudo mais. Câncer, nossos avós. Quantos até hoje não falam câncer? Eles falam, eu tenho aquela doença. Eles não conseguem dizer câncer porque a primeira impressão que veio da TB, a primeira impressão que veio do câncer são doenças com estigma muito forte, que trazem um preconceito muito grande. E o HIV começou dessa forma também. Então, começou com uma população homossexual que morria, que transmitia. Então, favoreceu muito esse estigma, esse preconceito com relação a essa doença. Hoje a gente sabe, tem uma população ainda maior de pacientes, homens gays que fazem sexo com outros homens, de pessoas trans, de usuários de droga, de pessoas que vivem encarcerados, ou seja, ainda é uma população discriminada na nossa sociedade atual e que essa discriminação ainda faz com que elas não tenham um conhecimento e não consigam buscar ajuda para sair dessa situação. Então, é uma pessoa que ela se sente envergonhada de procurar por ajuda, ela não procura, ela desenvolve a infecção, transmite para outros por desconhecimento, por vergonha e por preconceito. Então, aquele slide que você traz que 20% dos pacientes deixam de procurar atendimento porque sofreram preconceito antes,
Isso é algo muito grave, é algo que a gente precisa mudar. A gente está aqui para poder ajudar, não para criticar, não para pré-julgar, mas sim ajudar. Então, se tem 20% de uma população, que a gente está falando da população HIV, mas e quantos outros pacientes não HIVs também sofrem preconceito? Seja pela cor, pela raça, pelo gênero, ou então por qualquer outra questão que a gente sabe que existem esses preconceitos e deixam de ser cuidados, deixam de ser tratados. Então, acho que o HIV é uma doença que hoje a gente consegue ter um controle. Você colocou também, o paciente, ele vive até 55 anos após o diagnóstico. Então, é uma estimativa de vida grande, uma expectativa alta, o que é positivo, mas isso não impede dela sofrer. Porque ela pode estar bem fisicamente, mas psicologicamente ela não está. Porque o social talvez não esteja também. Porque vai ter o preconceito, tanto dela como ela mesma, porque nós ainda somos uma geração que viu o começo da HIV. Então, por mais que a gente entenda, ainda existe um preconceito nosso. Por isso que eu achei muito interessante a abordagem que você faz inicial. Nesta cadeira tem sentado um paciente com HIV. O que vocês imaginam? E aí, isso mostra o quanto a nossa cabeça pode estar cheia de preconceitos, que a gente vai para essa população marginalizada. Mas quantos não são dessa população e também são portadores do HIV? Porque o HIV é uma doença que todos nós que praticamos sexo corremos o risco de adquirir essa doença. É uma doença sexualmente transmissível. Mesma coisa o HPV. Esse mês é o mês da conscientização do HPV. Vocês têm ideia de quantas pessoas no mundo, ou melhor, na nossa população, têm infecção por HPV? Mais de 80%. Isso assusta quando a gente fala, nossa, é uma doença sexualmente transmissível, mas ela traz tantos danos de estigmas quanto HIV? Não. Mas ela também traz câncer. Ela também é uma infecção que predispõe uma chance maior de câncer. Mas a gente não vê dessa forma. Quantos a gente vê e fala, ai, nossa, eu tô com HPV, vou tomar uma vacina, vou tomar isso, vou fazer aquilo. E todo mundo, isso, faz aquilo. Mas é totalmente diferente quando a pessoa fala que tem o HIV. Então, essas doenças que têm esse estigma muito grande, dificulta o cuidado, dificulta o acesso e até para a pessoa contar. Assim como a pessoa tem dificuldade de contar para os pares, para a família, para os amigos, será que ela conta para os profissionais de saúde? Às vezes ela também não conta. E como é que a gente ajuda? Ela vai continuar nesse ciclo com ela mesma sozinha. Então, a partir do momento que a gente conseguir naturalizar a infecção do HIV como uma infecção sexualmente transmissível como as outras, fica mais fácil. Então, esse é um serviço nosso. É uma função nossa, como profissionais da saúde, tentar mudar esse paradigma, tentar mudar esse preconceito e mostrar que existem várias formas de cuidar dessa pessoa. Que não é porque ela está com HIV, que hoje ela é uma pessoa que vive com HIV, ela se torna doente. Ela tem uma infecção com ela. Ela é portadora de um vírus, mas o vírus está latente. Se ela estiver fazendo uso da TARV, está latente. Ela é indetectável, ela não passa risco para ninguém e ela tem uma vida normal. Mas ela precisa ter ciência disso também. Por isso que eu acho que a sua aula, que você reforçou tantas e tantas vezes, é muito importante, esse tratamento multiprofissional. Paciente com HIV, sem sintoma físico. Qual é a função do médico nesse caso? Avaliar os outros órgãos, se está tendo alguma influência, alguma alteração ou não, mas com relação a sintomas, às vezes não vai ter. Mas é função da equipe de paliativos, que é multiprofissional, a psicologia está junto, o capelão ou a capelã estarem juntos, todos os outros profissionais, assistente social, ajudando nas outras esferas além do físico. Porque o físico, às vezes, vai ser o último que vai ser afetado. E é por isso que a gente sempre bate na tecla de que cuidados paliativos ele tem que ser desde o começo, do diagnóstico precoce. Porque se a gente for cuidar desse paciente HIV no final, 55 anos, ele tomando TARV, é no final que ele vai ter as alterações orgânicas pelo vírus, a gente vai cuidar naquele momento, vai dar o conforto para ele, mas os 55 anos prévios
de sofrimento psicológico, de inibição social, de culpa ou algum desentendimento com a sua religiosidade, a sua espiritualidade, não vão ser tratados. Então, esse paciente precisa passar antes para a gente poder fazer essa avaliação e ver se tem necessidade, se tem demanda, para a gente poder cuidar. Mas a gente só vai conseguir cuidar se a gente não tiver esse preconceito. Então, gostei muito dessa aula, viu? Parabéns. Alguém quer fazer algum comentário? No chat também não tem, né? Nenhuma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem está online? Então, acredito que a gente possa encerrar aqui. Agradeço a presença de todos vocês, tanto online quanto daqui do presencial. Sempre um prazer tê-los conosco. Marcela, obrigado mais uma vez pela aula. Foi ótimo, excelente, para desmistificar muita coisa e a gente continuar ajudando da maneira que a gente pode ajudar. Sempre um trabalho conjunto, equipe toda junta, para fornecer o melhor cuidado possível. Obrigado.